Nesse vídeo, então, eu vou mostrar como faz o corte dos objetos e eu vou usar sempre a tesoura e a seleção direta. Lembrando que a seleção direta é a seleção que permite que a gente selecione os nós, que são essas caixinhas, esses quadradinhos em cima dos caminhos, dos traçados, e toda vez que a gente move, a forma muda. A tesoura serve para criar nós que não estão juntos. Então, por exemplo, aqui neste caso, esses dois nós estão unidos. A tesoura serve para separar. Então, aqui cliquei sobre a tesoura, estou só demonstrando. A tesoura separa os nós. Então, agora os nós não estão mais unidos. Bom, vamos refazer aqui. Eu vou então usar a tesoura, criar algumas aberturas aqui na forma. Estou deletando os nós com a seta branca, para que depois eu possa unir essas formas. Eu posso também selecionar diretamente um nó, nesse caso aqui do círculo da elipse que forma o elefante. Eu posso selecionar esse nó que está aqui abaixo e deletar. Ele vai deletar os dois lados do nó. E eu vou ficar só com os nós que são úteis aqui para o meu desenho. Então, nesse caso, eu nem preciso da tesoura. Aqui também, no caso dessa outra pata, eu também não precisaria da tesoura. Eu posso só selecionar o nó, fiz uma caixa de seleção, deletei e ele já deixou a forma aberta. E aqui também eu vou selecionar esse nó aqui de baixo, vou deletar e ele também já fez a exclusão e deixou a forma aberta. Estou deletando também este nó, esses dois nós que fazem parte da lateral do retângulo e tô só com a curva que fica do lado apontada para cima, que vai ser a base do elefante ali, a barriga do elefante. Com a seta seleção direta, a seta preta, vocês podem ver que eu tenho apenas essa curva aqui, tá certo? Eu até posso, vamos ver, desfazer aqui, Ctrl Shift Z, e vamos agora editar essas partes aqui, ó. Este nó, com Shift pressionado, eu vou selecionar este outro nó, ou então posso fazer uma caixa de seleção, que também vai funcionar, vai selecionar os dois nós que eu quero e vou movê-los para baixo. E aqui eu posso apenas fazer a junção. Eu vou fazer o seguinte, na verdade, eu vou deletar esses dois nós aqui. Usei o delete. Vou usar a ferramenta de seleção direta, a seta preta, porque eu vou selecionar toda essa forma e com as setas para baixo do teclado, estou movendo até que ele fique mais ou menos ali onde eu quero. Na verdade, eu acho que eu vou fazer o seguinte também, eu vou usar a seta branca, a seleção direta, tecla de atalho A, vou selecionar só este nozinho aqui e vou mover um pouquinho para baixo, que aí o elefante parece que ele fica mais, não sei, para mim parece que fica mais legal assim. Vou aumentar bastante o zoom aqui e vou fazer a junção entre estes dois nós. Vou fazer uma caixa de seleção entre esses dois nós, objeto, caminho, junção, ou seleciono os dois nós e Ctrl J. Então aqui tá bem resolvido. No entanto, se eu usar a seta de seleção direta, a preta, vocês vão ver que eu tenho duas formas ainda, né? E eu preciso ter uma forma só. Então, o que eu vou fazer é voltar com a seleção direta, a seta branca, vou selecionar com Shift esses dois nós aqui. Agora, não dá para fazer uma caixa de seleção, porque eu corro o risco de selecionar os nós da elipse. Vou movê-los para baixo só para enxergar onde é que está a separação dessas duas formas. Outro detalhe é que eu prefiro sempre fazer essas operações de mover com os nós que estão em retas. Quando eu movo nós que fazem parte de uma curva, só como eu vou demonstrar agora, vê que muda a forma da curva. Não é o que eu quero, então vou desfazer aqui.
Então, sempre que possível, tenta mover os nós que estão em retas, como nesse caso aqui. Bom, agora eu vou selecionar os nós 2 a 2, fiz uma caixa de seleção, Ctrl J, caixa de seleção, Ctrl J. Ou objeto, caminho, junção. Mas vamos tentar usar os atalhos de teclado, ok? Bom, a próxima fase é criar as orelhas. As orelhas eu acredito que sejam um pouco mais rápidas de criar. Então, eu vou fazer uma elipse. Vou rotacionar um pouquinho para cima, para parecer que o elefante é mais pertinho. E vou criar outras 3 elipses. Opa! Usei uma linha. Vou criar outras 3 elipses. Para fazer as orelhas dele. Eu vou fazer com que essa elipse ultrapasse um pouquinho aqui. Vamos duplicar isso aqui. E eu vou usar depois o Pathfinder dividir. Eu já vou mostrar como eu vou fazer. Bom, então... vamos aumentar um pouquinho aqui. Tá. Então, eu vou selecionar essas 3 elipses. Vou usar este Pathfinder aqui, unir. Ele juntou as minhas 3 elipses. E vou usar a tesoura C para separar 2 formas. Então, eu vou clicar em cima deste nó aqui e em cima deste nó aqui. E agora, quando eu usar a seta de seleção direta, preta, eu simplesmente excluo a parte que eu não quero. E agora, seleciono as 2 formas com Shift e em Pathfinder dividir, ele cria para mim a separação entre a orelha e a parte da elipse que eu quero dividir. Só que com o Pathfinder dividir, ele cria um grupo. Então, eu tenho aqui em objeto, desagrupar, ou a gente já pode começar a se familiarizar com o atalho Ctrl Shift G. E agora eu só deleto a parte que eu não quero. E, botão direito, transformar, refletir. Desculpa. Botão direito, transformar, refletir e clique em copiar, porque aí ele duplica o objeto refletido. E aí a gente só leva ali para o outro lado. Bom, dá para ver que o desenho não é muito simétrico, né? Mas enfim, aí vocês decidem se vocês querem seguir o desenho ou se vocês querem seguir o que tem no Illustrator, tá bom? O próximo passo é a tromba. A tromba é um pouquinho mais complicada, porque eu achei a parte mais difícil de acertar as curvas. E vou fazer então aqui. Eu até vou deletar essa orelha aqui, e depois eu duplico, só para ficar com a tela mais limpa, tá? Se vocês não quiserem, não precisam deletar essa orelha. Aliás, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem abrir as camadas, expandir a camada traço, que é a camada que está ativa, no caso, né? E ver que o objeto que está selecionado, ele fica com um quadradinho vermelho do lado da camada, tá vendo? Vocês podem, se vocês não querem deletar esse objeto para não ter que refletir copiado depois, vocês podem só escondê-lo. Aí tem que lembrar que ele está escondido, só isso. Tá? Então, decidi não excluir. Agora vamos fazer essa curva aqui. Eu vou fazer outra elipse. Com 2 elipses dá para fazer esse desenho aqui, tá? E não precisa ficar igual, assim, com a mesma forma. Tá? O que é importante nesse desenho é que a curva da tromba fique suave.
Então, as duas elipses têm que estar encostando, assim. Isso a gente só vai conseguir descobrir no olho mesmo, tá? Não tem muito uma forma de dizer pra vocês que vai dar certo, assim, de primeiro. Então, vamos de novo. Com a tesoura, eu vou criar C, né? Eu vou criar um nó por aqui assim, que eu acho que é onde essas duas formas vão se encontrar. E com a seta branca, A, eu vou deletar os nós que eu acho que estão sobrando, estes aqui. E vou fazer o mesmo aqui do outro lado. No meu caso, se eu só deletar este nó aqui, eu acho que já fica legal. Na verdade não, ficou um buraco muito grande aqui. Então eu vou desfazer e vou criar um nó com a tesoura C, mais ou menos aqui assim, que é onde eles se juntam. Então A, vou usar a seta de seleção direta e agora sim eu vou excluir esse nó. Pronto, agora ficou bem mais próximo, eles estão bem mais próximos, e eu vou usar com o Shift ou com uma caixa de seleção, eu vou usar a ferramenta junção, que é objeto, caminho, junção. Ctrl J, opa, não funcionou. Então é porque tem algum nó a mais selecionado. Então deixa eu aproximar bastante aqui. Aqui tem dois nós. Com o Shift funcionou melhor do que com a caixa de seleção. Provavelmente com a caixa de seleção eu selecionei algum nó que não estava visível. Parece que tem alguns nós aqui que estão perdidos. Não, tem nada, tá tudo certinho. Bom, acho que essa forma tá legal, gostei dela. Agora eu vou criar a outra parte da tromba do elefante. Vou fazer então uma elipse aqui, mais ou menos. E eu não sei ainda como eu vou fazer como chama isso, meu Deus do céu? Enfim, esse dente aqui do elefante. Esqueci o nome disso, nossa. Eu sei o nome, eu só esqueci. Então, agora eu vou fazer essa outra curva aqui, que é bem menorzinha. Acho que ela tem que ser rotacionada também um pouquinho. Tá? E aqui ele encontrou um alinhamento, eu vou confiar na ferramenta, tá? Então, vou cortar essa forma aqui com C. Corta aqui. E vou cortar aqui. E vou deletar essa forma grande aqui. E essa aqui, acho que agora eu vou mover para cima, vamos ver. Não, ó, eu tô olhando a forma, não é bem isso que eu quero. Então, eu vou mover, acho que aqui fica bem melhor. Então, C de tesoura, né? Vou cortar a forma aqui e vou cortar aqui. E ver que ele já separou a curva em dois para mim. E agora eu só preciso fazer a junção dessa forma. Vou dar uma ajuda para ele, para posicionar num lugar que me agrada mais, para ficar mais fácil a junção. Então eu vou fazer, não vou fazer caixa de seleção, eu vou fazer com Shift, selecionar os dois nós com Shift pressionado, para ter certeza que eu selecionei só dois nós e Ctrl J. Porque se eu selecionar mais do que dois nós, ele não vai fechar a curva, a junção não vai funcionar. Por fim, eu vou fazer um correio, pessoal, dá um tempo, já volto. Então, voltamos aqui, era o correio. Vou então unir as duas partes da tromba do elefante com um círculo. Essa parte aqui eu poderia unir com uma linha, mas acho que já estamos passando tanto trabalho, né? Vamos fazer um círculo. E aí eu vou fazer, acho que eu vou ter que fazer uma forma bem menorzinha, um raio bem menor aqui para ficar. Tô com o Shift pressionado para criar um círculo mesmo, né? Uma elipse.
tá? E vamos ver como fica. Se não ficar bem, eu desfaço e crio uma linha, tá? Então, C, vou criar um ponto aqui e outro aqui. E com a seta de seleção direta, a seta preta, deleto essa forma. Vou aproximar bem. Acho que eu vou fazer uma rotação aqui para ajudar, né, a fazer o encaixe da forma do melhor jeito possível. Tá, acho que é assim. E vou tentar fazer a junção com a seta branca, seleciona os dois nós que estão mais no extremo. Ctrl J, junção. E aqui, acho que eu vou deletar esse nó. Vou testar como fica, para tentar fazer a junção com o outro nó. Vamos ver. Ctrl J. Ah, ficou meio feio. Vamos tentar. Vou desfazer e vou ver como é que ficaria com este outro nó. Vamos ver aqui. Acho que ele vai ficar péssimo. Vamos ver. Nossa, então com o outro tava melhor. Então, às vezes a gente faz isso mesmo, né? A gente precisa testar para ver como é que fica. Ctrl J, vamos deixar assim, porque no final, quando a gente afastar, nem vai dar para ver a diferença. Bom, a última coisa que eu vou fazer é alterar a forma desse traçado. Lembra aqui, ó, em janela, traçado. Vou alterar o formato das pontas do traçado, do canto. Então, olha a diferença que vai ficar agora. Fica bem melhor, né? Então, usa aqui esse arremate arredondado. Fica muito mais bonitinho. E vamos aqui observar a camada e desfazer aqui a orelhinha que estava escondida. Tá? Então, o elefante está quase todo ele pronto. O que falta aqui agora é o sorriso dele. O sorriso, como vocês devem imaginar, vocês vão fazer, uma elipse, não com retângulo de canto arredondado, faz uma grande elipse para fazer a parte aqui do sorriso da boca. Vamos usar C para cortar nos pontos aqui. E vamos fazer mais uma... Vou fazer aqui uma elipse aqui. E uma aqui. E eu acho que neste caso a gente pode tentar usar o Pathfinder interseção, este aqui. Não, interseção, vamos usar esse aqui. E agora, parece que ele ficou estranho aqui, né? Não, tá certinho. E agora vamos usar o Pathfinder dividir. Só que como eu sei que o dividir vai excluir essa linha que está selecionada, vou aumentar o zoom aqui para a gente ver melhor. Eu vou copiar ela. Só que na verdade eu acho que ela tá pequena, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a ferramenta de seta branca. Vou mover um pouquinho para cá. Um pouquinho para cá, só para aumentar um pouquinho essa curva. E agora sim, vou selecionar com a seta de seleção direta, aqui V, a seta preta, copia, Ctrl C, e vou fazer o Pathfinder dividir, que como vocês sabem, ele cria um grupo, então, objeto desagrupar, deleta a parte de cima e Ctrl F, eu colo a forma em cima novamente. E para fazer aqui o riso, parte da bochecha dele, né, do sorriso dele, eu crio uma outra elipse, vocês já sabem, C, tesoura e corta as partes que vocês acham que estão sobrando. Tá? Se vocês acharam que o sorriso ficou enorme, ficou grande demais, é só selecionar com a seta branca os nós que estão envolvidos e mover. Estou movendo aqui com a seta do teclado, no caso. Tá? Bom, era isso do elefante. Depois é só fazer aqui meu Deus, como é o nome disso? Aqui os joelhos eu fiz com espiral. A espiral tá aqui na linha. Ferramenta espiral.
Se vocês clicarem uma vez em cima de qualquer lugar da área de trabalho, a gente configura a espiral. No caso, a minha aqui está com 10 segmentos, que é um exagero. Então, eu vou clicar e vou ver como ficaria com, sei lá, 2 segmentos. Vamos ver. Não, 2 é pouco. Então, eu vou fazendo assim até acertar a quantidade de segmentos. Vamos ver, 6. Acho que é demais. Tentar 5, 4. 4 é de menos, então tentar 5. Tá? Acho que agora ficou ok. Vou reduzir bastante. Aqui tem um joelhinho. E vamos, botão direito, transformar, refletir, copiar. E com a seta do teclado, passa para o outro lado. Tá certo? Então, o elefante está quase pronto, agora é só uma questão de pintar.